Espiritismo e o Despertar da Consciência, com a Sheila. Quem não conhece, ela é muito legal, vale a pena assistir essa palestra, quem estiver por aí, vale a pena. E na próxima terça-feira a gente vai estar fazendo palestra numa outra cidade, então dentro da programação ali, quem faz o trabalho aqui com vocês é a Maria Helena também, sobre família, dando essa continuidade no trabalho. E hoje então a gente vai pegar, como a gente tinha colocado, um pouquinho sobre estudos herméticos à luz do Espiritismo. Emmanuel, guia espiritual do Chico, nos coloca, eu acho super bonita essa imagem, que a verdade é como um espelho que caiu na terra e se partiu em 1000 caquinhos. O Espiritismo tem um caquinho, né? Então nós temos abordado aqui o caquinho da verdade espírita. E temos tentado trazer outros caquinhos, né? Da neurociência, da medicina, da psicologia, da física, olhando caquinhos. Hoje a gente vai entrar num caquinho da alquimia. Cada caquinho tem um linguajar próprio, né? E a alquimia, por ser um estudo hermético, na próxima nós vamos falar sobre astrologia, na outra sobre sonhos, então trabalho com símbolos, muitos símbolos. Então você fica meio parecido com física quântica, assim, né? A gente meio que não entende muito, mas deixa assim, né? Mas enfim, né? É interessante para a gente ver a beleza do conhecimento, né? Que sempre acompanhou a humanidade em todas as épocas, e o despertar do ser humano, né? Que no desenrolar de uma roda astrológica, no desenrolar das cartas de um tarô nos arcanos maiores, no desenrolar da individuação da psicologia, no desenrolar da alquimia, da doutrina espírita, é na verdade sempre um acordar, um despertar, um desabrochar desse ser que ainda era extremamente sonâmbulo no processo animal, que ainda os seus sensores neurais mal conseguiam trabalhar a lei de sobrevivência, e começa a se abrir para o cosmos e para si mesmo, né? E nós nos abrimos para o cosmos à medida que nós começamos a conhecer a nós mesmos. Então essa é a linguagem da alquimia. Ela vem desde a antiguidade chinesa, árabes, gregos, romanos, egípcios. Nós vamos encontrar os babilônicos, né, lá os sumérios, caldeus, todos trabalhavam com símbolos alquímicos, né? Na Idade Média que ela começa a ter essa linguagem que nós trazemos, começamos a estudar, e Jung foi um dos que mais se debruçou durante 15 anos nas pesquisas para a compreensão da alquimia, os famosos, o Papa Clemente V, Paracelso, né? E o que se tratava? Se tratava da manipulação da matéria, né? Então eles estavam, não se coloca que a alquimia seja a origem da química, na verdade não é, foram caminhos diferentes, até porque os elementos químicos surgiram independentes e alguns anteriores ao estudo da alquimia, então não se coloca sobre esse aspecto, mas não deixava de ser um laboratório químico em que o alquimista ia trabalhando esta mecânica. E nós íamos ter dois tipos de alquimista, o verdadeiro alquimista e o falso alquimista, que a gente vai meio que olhar. Mas o que estava acontecendo? No momento que ele estava trabalhando a matéria externa, ele também estava trabalhando inconscientemente a matéria interna. Dentro desse processo da projeção, a gente joga para fora, né? Se irrita com o outro e percebe o quanto a gente é irritável, né? E aí, nesse projetar, a gente vai se conhecendo. E o alquimista, no movimentar a matéria, ele ia fazendo autodescoberta. Então, era uma projeção pura no inconsciente, o processo material e o processo psíquico, gerando então uma transformação profunda no alquimista, né? Sem transmissão oral, na verdade não tinha como explicar a alquimia, ela era uma vivência. E por ser um processo hermético, os textos alquímicos eram todos propositalmente truncados. Eles escreviam um texto, aí pegava o fim, botava no meio, pegava o meio, botava no início, trocava as frases, invertia, fazia a voz passiva, ativa, que era para que não fossem compreendidos quando eles queriam passar de um para o outro. Então só o verdadeiro alquimista conseguia entender a linguagem do outro alquimista, mas a vivência é que ia dar realmente o sentido da alquimia.
Qual era a busca? Né? A busca era a busca do ouro, do fabricar ouro, né? Do ter a pedra filosofal que tudo que tocasse virava ouro. Então essa era a busca do alquimista. E aí se separava os dois tipos de alquimista. Aquele alquimista ambicioso que estava atrás do ouro era o que não sabia que era um falso alquimista. Aí ele se debruçava em cima daquelas fórmulas, daquelas receitas, daqueles passos e jamais chegava em lugar nenhum, né? Porque na verdade não era o ouro dos tolos, diziam os verdadeiros alquimistas. Não era o ouro, metal, o ouro. A pedra filosofal era o ouro interno. Aquela criatura que no momento que se iluminasse, iluminava. Né? Aquela pessoa que no momento que ela se contagia de alegria, não porque ela esteja forçando uma alegria, mas ela é uma pessoa numa boa, os outros começam a meio que ser contagiados. Pô, a criatura está sempre numa boa. Né? Então, o ouro que toca nos outros, os outros começam a se transformar em ouro. Mas principalmente o ouro interno, a capacidade de viver melhor. Né? Então a opus, como era chamada, a obra, era a busca do valor supremo e essencial. Requisitos para a obra: paciência, persistência, dedicação laboriosa e humildade. Eu estou lendo passo a passo aqui porque os da laterais aqui sem merecimentos não estão vendo, mas nenhuma palavra está faltando aqui. A gente depois vai tentar administrar melhor isso. Né? Então o que é isso? Né? Para te fazer esse processo alquímico era necessário assim, calma, né? Paciência e laboriosamente trabalhando com dedicação, e o processo ia se desenvolvendo. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Já tinha que botar a frase do maior alquimista, do maior médico, maior psicólogo, maior sociólogo, o maior em todos, que é Jesus. Né? Essa frase dele. A opus então estava ligada ao quê? À necessidade de purificar o coração. Isso já era complicado para quem não compreendia a alquimia. Né? Mas o processo era tu relaxar. Né? Relaxar e trabalhar, né? Te dedicar relaxadamente, com calma, que aí o processo era del concedente, ou seja, se tu for numa boa, Deus te dá. Né? E é a compreensão que a gente tem hoje em dia da própria física quântica, né? Te harmoniza, que a realidade se harmoniza em torno de ti. Né? Procura as infinitas possibilidades positivas dentro de ti, que a vida te responde com as infinitas possibilidades. Ou seja, o del concedente é: trabalha aqui, que o universo em torno de ti, que é a tua realidade, cada um fabrica a sua realidade, constantemente se modifica. É o del concedente. Um trabalho solitário. Né? O alquimista ele tinha que trabalhar de forma solitária. Ele podia ter no máximo, né, uma ajudante ou uma companheira, né, um amor ou não, mas uma companheira, ou talvez um auxiliar. Mas o trabalho era solitário. E a gente compreende. Por que o trabalho é solitário? Porque é pessoal de cada um. Né? Às vezes, por mais que a gente tenha uma afinidade entre esposo e esposa, cada um está com uma proposta. Tá? Não que estejam separados os seus objetivos lá no fundo, mas com caminhos. Né? Um está desenvolvendo um caminho cognitivo, intelectivo, o outro está desenvolvendo um caminho emocional, o outro está desenvolvendo um caminho sinestésico. Então são caminhos. Então cada um tem o seu caminho pessoal e tem que compreender isso em si e respeitar e curtir, estimular o outro. Né? Então é solitário. Ele se fechava no seu ambiente de trabalho, né? Com trabalho e oração. Né? E eu acho bonito isso aqui, porque é esse ambiente dele de trabalho e oração que vai surgir o nosso laboratório. Né? Esse era o trabalho do alquimista, o laboratório, né? Que era externo e interno. Né? E, portanto, inevitavelmente, né, tinha que ser um trabalho próprio, né, e não era compreendido. Né, como diz aqui, quando Deus dá graça a alguém que compreende a arte, os outros olham com escárnio. Quando a gente começa, né, a ter uma determinada sensibilidade para uma determinada área, não é virar santo. A gente começa assim, não, mas
não sei, acho que essa carne anda muito gorda, vou parar de comer um pouco de carne gorda. A galera do churrasco começa a dizer, agora não come mais carninha gorda, agora né? Porque incomoda. Incomoda porque está tocando no ponto que talvez ele já esteja com essa maturidade. Né? Então, quando a gente começa a buscar uma modificação interior, o outro olha com escárnio. Então, qual é a fórmula mais natural? Ficar quietinho. Não tem que começar assim, tu está comendo carne todo dia. Eu não como mais. Não como. Fica, cala a boca. Fica quieto. Não fica na tua. Porque tu só vai receber carga, só vai, né? Pra quê? Já tá com a dificuldade de não comer, porque tá louco para comer. Porque tu tá falando, então tá louco para comer. Né? Então, fica, né? Portanto, secreta. Né? A arte da iluminação é secreta. Quanto mais secreta, mais capaz de fazer. Uma vez um senhor foi visitar o Chico, e aí levou os planos de um jornal espírita que ele queria fazer, aí mostrou, contou, falou, depois que ele falou tudo, o Chico disse assim, tu quer fazer mesmo? Ele disse, quero. Então não conta para mais ninguém. E esse é o processo, né? Se tu quer fazer, guarda essa energia para ti e trabalha ela contigo. Aí nós entramos então na prima matéria. São os termos alquímicos que a gente está trabalhando aqui. Né? A gente estava revendo uns estudos sobre prima matéria, né? O trabalho da obra, e pegamos essa preciosidade aqui de Aristóteles, que colocava um mundo formado por prima matéria de pura potencialidade. O cara era físico quântico, né? Aristóteles, né? O cara impressionante, né? Ele diz assim, olha, existe uma matéria de infinitas potencialidades. Isso é quântica, física quântica. Né? Mas o que vai ser essa prima matéria? A matéria que eu vou pegar para levar para o meu laboratório e começar a ferver, cortar, fazer funcionar ela. Né? Qual a matéria, então, que eu vou trabalhar? Então, agora nós nos colocando como alquimistas. Né? Qual a matéria que nós vamos trabalhar? No caso, eles pegavam realmente uma matéria e faziam os procedimentos ao mesmo tempo que estavam fazendo internamente. Nós não vamos chegar a trabalhar lá fora, mas internamente nós vamos. E qual é a matéria que eu vou pegar? Podemos escolher. Avareza, sexualidade, orgulho, egoísmo, complexos, medos. Nós não temos nenhum dessas, mas o pessoal que tem. E de preferência, pessoal, é uma, né? Não peguem todas, porque daí dá um tchutchu no laboratório, né? Pega uma assim, esse meu orgulho anda me incomodando, né? Esse meu egoísmo não está legal, esse medo, me dá uns medos. Então, é um medo. Vou trabalhar o medo. Né? É a minha prima matéria. Né? Na neurose está a cura do indivíduo, dizia Jung. Essas frases do Jung são extremamente estimulantes, assim, dão... que bom. Eu achava que estava ficando louco, não, agora que eu estou me curando. Louco é o que não tem neurose, pessoal. Louco é ótimo, tá tudo bem, não se gripa, pode dormir na laje, não fica doente. A gente se gripa, fica doente, tem neurótico, é porque tá. O fenômeno da cura está ocorrendo. Os elementos, né? Então são inúmeros elementos, né? Enxofre, chumbo, sal, e que eles iam trabalhando esses elementos ligados a conteúdos psicológicos. Então o enxofre, né? Ele era ligado tanto a coagulante superior como a putrefácio, ou seja, o processo do cheiro, o mau cheiro, a coisa, o podre que tem que ser mexido, a sombra, o chumbo. Então a pessoa que estava com muito chumbo era a pessoa que estava pesada, estava deprimida, estava melancólica. O sal, a pessoa que estava, por exemplo, sem sal, é aquela pessoa, lembra que a gente fala aqui? E aí, tem que dar umas punhadas de sal para dar uma... Né? Então a pessoa está insonsa. O mercúrio, a pessoa não está separada nos seus conceitos. A prata, o ouro, a gente vai falar um pouquinho. Então, os elementos, enfim. Tá? E aí, finalmente, depois que eu tenho elementos, tenho a prima matéria, né, eu vou então para as minhas operações alquímicas, né, que vão ser a calcinátil, a solútil, a coagulátil, a sublimátil, a mortificátil, a separátil e a conúntil, que vai ser a minha pedra filosofal. Existem mais passos que podem ser abordados, mas esses 7 são os principais, então.
Então vamos trabalhar com cada um deles. Calcinátil. O que é calcinátil? Né? É fazer o rei pegar fogo. Naturalmente que isso é simbólico. Né? Vocês podem também compreender que a alquimia era bem oculta, né? Porque os reis que não compreendiam não gostavam muito, né? De levar o rei ao cozimento. Né? O que é levar o rei ao cozimento? O que é torrar, botar ao fogo o ser? E aqui está levando, vê que interessante já esse símbolo aqui, ó. O ser com a sua polaridade ainda indiferenciada, né? Masculino, feminino, o rei e a rainha, normalmente eles usam também esses símbolos, tem que ser levado ao fogo. E o que é ser levado ao fogo? É o deixa queimar. Tem que queimar. Não adianta. O primeiro processo é queimar. Né? E o que é esse queimar? Desejos, ciúmes, raiva, inveja, melancolia. Tem que queimar, sabe? Quando a criatura fica, eu quero matar, não, fulano, deixa. Ele vai queimar, vai chegar uma hora que, né? Ou ele mata ou aquilo, né? Ocorre às vezes, que parece brincadeira, mas frequentemente ele queima o corpo e morre. Morre de infarto, morre de cirrose, aí vem de novo, eu quero matar, queima outro corpo. Até que chega um momento e diz, pô, estou me queimando. Né? No estágio que nós estamos, nós já queimamos vários corpos, né? E já estamos começando a perceber, esse troço queima. Né? Esse queimar tem que ter um sentido maior. Mas tem que deixar, né? Quando bate aquela inveja, né? Aquilo vem assim, diz, não, então peraí, o que está vendo aqui? Tem uma coisa queimando aqui. Né? É inveja, é ciúme, essa coisa que as pessoas têm lá fora, né? Que vocês conhecem. É bom que a gente vai sair daqui para ensinar para os outros, é bem legal. Eu os levarei ao fogo e os purificarei, na Bíblia, né? Eu os levarei ao fogo e os purificarei, como se purifica a prata, e os testarei, como se testa o ouro. Então, o simbolismo alquímico. Aqui é uma doutrina persa que diz assim, todos cruzarão um rio de fogo. Essa coisa queima, é inevitável. Para os justos, ele será como leite quente, mas para os ímpios, será como metal derretido. Aqui é uma característica bem interessante também, e a gente até separou essa frase, porque ela está muito ligada. Uma vez perguntaram para o Dr. Bezerra, já como espírito, né, sobre essa coisa do apocalipse e tal, ele colocou, olha, o apocalipse é moral. E vai doer na proporção da desarmonia interna. Eu achei isso muito legal. Né? Então, se tu é uma pessoa rígida, cheia de quando vem a dor, aquilo... Né? A árvore dura, vem o vento, ela quebra e tomba. Agora, se tu já vem te trabalhando, já vem afinando, já está um bambuzinho, né? Ela só faz aquilo. Né? Então, a calcinátil vem. Mas dependendo do quanto tu já está trabalhando, da tua humildade, da tua capacidade de reflexão, de autoconhecimento, ela no fim vem como leite quente, porque o caminho é para ser de harmonia e não de dor. A dor é para aquele que estaciona, é duro, é rígido. Se tu está caminhando, vem como leitinho quentinho, deve ser bem bom. Aí Jung, aquele amorzão de novo, né, nos diz assim, lágrimas, sofrimento e decepção são amargos, mas a sabedoria é o consolo de qualquer dor psíquica. Na verdade, amargor e sabedoria formam um par de alternativas. É aquilo que várias vezes no livro dos Espíritos a gente encontra no Evangelho. Né? Então, amargor e sabedoria formam um par de alternativas. Onde há amargor, falta sabedoria. E onde há sabedoria, não pode haver amargor. Então, se tu está cheio de dores, de coisas, Jesus, não, tu não está com Jesus. Né? Tu está manhoso, tu está fresco, tu está orgulhoso, né? Para e diz, Jesus, não estou legal, estou cheio de amargor, está queimando, eu não estou conseguindo segurar essa coisa. Né? Não, então, para e vê o que está queimando aí. Né? Porque não é para queimar e doer, é para ser um leitinho morno. Né? Mas tem que vir. Né? Se queima, aquela coisa assim, vem, por exemplo, vem aqueles ciúmes, vem aquela raiva e a gente, eu sou espírita, eu sinto raiva. Deu. Né? Nem precisa dizer que vai acontecer, deixa para vocês descobrirem. Mas vai se dar mal, é óbvio.
É óbvio que a gente sente raiva, mas daí trabalhar, transformar em leite morno. Aí nós entramos no segundo processo, então. Depois que queimou, né? Depois que a cal, né, ficou aquela coisa branca, aí vem a solútil. Né? O que é a solútil? Dissolver. Né? Depois que eu queimei o rei, eu afogo o rei. Os reis adoravam o eu afogo o rei. Né? É o sentido também aqui de novo, a polaridade individuada, ainda não separada. A solútil, a imagem do rei e da rainha, tendo ainda que tomar esse banho. E o que vai ser esse banho, essa água que vai entrar agora? Né? O rei personifica a hipertrofia do ego, que pede compensação. Sua sede decorre da sua concupiscência e do seu egoísmo irrefreado. Mas ao beber é dominado pela água, isto é, pelo inconsciente, mistério inconútil. Né? Então o que vai ser a solútil? Né? A solútil vai ser a dor que se transforma, então, o queimar que vai se transformar no choro. É o chorar. A solútil é a água. Né? Eles fizeram umas pesquisas que eu achei muito interessante, medindo as propriedades químicas da lágrima. A propriedade química de uma lágrima, porque bateu poeira, ou porque uma cebola irritou, é extremamente diferente da propriedade química, da quantidade de proteínas e nutrientes que tem de uma lágrima que chora. Olha que louco isso, pessoal. Uma lágrima de um choro tem outras propriedades químicas de uma lágrima de uma irritação. Porque eu realmente estou metabolizando uma estrutura e colocando para fora. Estou fazendo uma catarse, estou botando coisas para fora ali. Mas aí entra esse mito de Ilas, né, que era o belo favorito de Heracles, na expedição dos argonautas, que ele sai, Hércules pede para ele buscar água, né, e ele vai buscar águas e encontra um bando de ninfas que atraem ele para dentro do lago e ele desaparece para sempre. Né. Então esse mito nos leva ao quê? Nos leva a essa ideia da solútil como lavar, purificar, eu preciso. Né? Tem uma passagem em que André Luiz, a gente até já abordou aqui com vocês, né? Aquele médico que desencarna, escreve várias obras pelo Chico, logo que ele desencarna, ele vai para uma cidade espiritual, Nosso Lar, e encontra com a mãe. A mãe vem de um outro plano para encontrar com ele, e ele começa a chorar. E a mãe dele diz assim: André, tem dois tipos de choro. Né? O choro do desespero, que é o choro de Ilas. Aquele que mergulha na melancolia, na dor, e não vai dar certo, a minha vida não presta, eu não sei o que, eu nunca vou conseguir ninguém, eu nunca vou conseguir... Bom, esse está afundando, esse não está lavando. Né? Esse está entrando num processo de dissolução, de desintegração, pior ainda. Né? Esse está mergulhando para o buraco. Mas tem o choro do reequilíbrio, né? Que está ligado à água do batismo, da renovação, do renascer, que chora também, chora até mais alto, né? Mas chora porque está lavando a alma. Eu sou um panaca, né? Né? Sou, né? Que coisa, né? Mas tudo bem, né? Eu vou conseguir, foi só 84 vezes que eu errei, agora eu vou acertar, né? E tudo bem, né? Mas esse choro desta compreensão assim, de que faz parte, né? E chorar é fundamental, né? Assim como é fundamental, num determinado momento, queimar, depois eu chorar, lavar essa coisa, limpar essa coisa que eu queimei. Um outro mito que é legal ligado à solútil é o mito de Dionísio. Né? Dionísio ele vem como contraponto da rigidez. Né? Dionísio está ligado na Índia a Shiva também. Né? Então, nós temos uma tendência à rigidez. Né? Se a gente for igual a Jesus, já está legal, mas como Jesus, talvez o Chico Xavier já está bom. Então, né? É aquela coisa aí, no momento que a gente comeu 8 pastelzinhos, em vez de 6, eu não podia ter comido, como é que eu comi? Eu não posso comer, eu não presto, mas uns pastas, uns espíritos comigo, né? Não, comi. Comi. Eu gosto de comer, que coisa, né? Vou tentar na outra não comer, mas se comer, comi de novo.
Ele tem que parar com essa coisa, né? Porque senão quebra, piora. Né? A gente tem que compreender que é uma mecânica que eu tenho dentro de mim, de gula, de seja lá o que for. E às vezes, né, isso é meio complexo, é uma coisa para meditar em casa. Mas às vezes, se não fizer a fantasia, ela vai se arrastar contigo por muito tempo. Então vou comer 8 lasanhas, vou ver o que vai dar. Se sobreviver, você sobrevive. Né? Mas tem aquela coisa. Né? Então, Dionísio é essa quebra de parâmetros. Mas aí vem as duas polaridades de Dionísio, de quebrar os parâmetros. Eu posso quebrar as regras e cair na droga, na bebedeira. Dionísio, depois em Roma, vai ser o Baco. Né? Eu posso então me embebedar, né? Me chapar, né? E me afundar, ou posso ir ao triunfo do rompimento da rigidez. Seu Deus que rompe com os padrões rígidos, aí sabe uma coisa, né? Eu vou cair dessa coisa de tem que ser, não tem que ser. Se eu quero usar essa roupa assim, eu vou usar. Se eu quero sair assim, se todo mundo faz, eu não faço, tudo bem. Eu tenho que quebrar essa rigidez. Eu tenho que ser um pouquinho louco, né? No sentido positivo de Dionísio. Ou seja, quebrar as tradições mesmíssimas, rígidas, senão eu vou ser um eterno boizinho de presépio, cegos conduzindo cegos. Todo mundo faz, eu também faço, e aí todo mundo morre de câncer, eu também morro. É muito legal. Né? Que é o que a gente normalmente segue, essa sequência. Não, eu não vou fazer. Né? Mas não conta pra ninguém, lembra lá que é secreto a coisa. Né? Aí a gente cai na coagulatio. Eu já queimei, já chorei, agora é o momento então de coagular o processo. Né? De unir então lua e sol, sentimentos, razão, começar a coordenar, estruturar no vaso alquímico as polaridades dos meus 4 cardeais. O mito que está ligado a coagulatio é o mito de Prometeu. Prometeu era um titã que tinha ajudado Zeus na conquista, mas ele era muito apaixonado pelos homens na Terra. Né? E ele vivia pegando coisas para os homens, e Zeus disse, não, com os homens eu é que domino, eu é que mando, tu te mantém. E ele armou várias, até que numa das tantas lá ele pegou e roubou o fogo do Olimpo, né? E trouxe para os homens, que seria a sabedoria, né? Antes da hora trouxe para os homens. Aí o Zeus ficou enlouquecido e disse, não, né? Passou dos limites, e aí deu um castiguinho para ele. Só vai ser acorrentado para o resto da eternidade, numa rocha, e todos os dias vem uma águia e come o teu fígado, e de noite o fígado se reconstitui. Aí no outro dia a águia está ali. Eles eram bem legais, os gregos tinham uns planos assim, bem legais. Mas o que é isso? Né? É um passo da alquimia muito comum, que se chama solve coagula, solve coagula, solve coagula. Né? Que é assim, a gente começa a se estruturar e não dá certo, a gente, eu não consegui de novo, não, tudo bem, não deu de novo. Nesse solve coagula, que é, né, desmancha o fígado, constrói de novo. Aí um dia passou no mito, funciona assim, um dia passou um lá e disse, mas tu vai ficar aqui quanto tempo? Pra eternidade. Não, pera lá. Foi lá, levou um papo com o Zeus, ele era assim com os Zeus, tá, tudo bem, solta o cara. Aí ele foi lá e soltou porque ele aprendeu, conversando com as ondinas ali, ele conseguiu aprender. Mas o que nós vamos coagular então? Os nossos desejos elevados. Isso é que é interessante, pessoal. Né? São desejos, os nossos desejos são complexos, por isso que a coagulatio ela é um passo muito complexo no processo alquímico. Né? Porque nós somos movidos por desejos. E normalmente são os desejos que nos conduzem descontroladamente. Mas eu quero, de agora em diante, ser livre, portanto, ter o controle da situação. Mas eu preciso do desejo. Sem desejo eu não funciono. Né? Não adianta assim o evangelho dizer assim, tem que ser bonzinho. Então vai ser bonzinho. Vai ser bonzinho. Que saco, não tem vontade de ser bonzinho. Então não vai ser bonzinho. Não pode, tem que ser o que teu coração está te dizendo. Eu não quero ser bonzinho, então não vou ser bonzinho. O que ele está dizendo? Eu quero, pelo menos eu quero ser legal comigo. Então vai ser legal. O que teu coração está colocando o mais legal? Quais são os teus desejos mais elevados? Eu quero ter uma pessoa saudável. Então vai ser saudável.
né? Não vou ser bonzinho, mas vou ser saudável, né? Lá pelas tantas começa a ter outros passos, outras compreensões. Lá adiante, tá, tudo bem, até pode ser bonzinho também, tudo bem. Mas tem que ser algo meu desejo. E a partir dos meus desejos elevados, então aí eu posso coagular, né? Eu já queimei, já chorei, né? Já me desmanchei, né? Agora então eu tenho que... Então tá, né? De agora em diante eu vou, está escrito aqui, os meus objetivos superiores. Eu agora vou fazer assim, vou seguir por esse caminho, vou fazer isso, então a minha história é essa. E isso é fundamental. Quando eu consigo transformar o meu objetivo elevado e coagular em objetivo, meu desejo superior em objetivo. Porque é a partir daí que eu tenho certo e errado. Antes eu não tenho certo e errado. Porque o que é o certo e errado? Não existe certo e errado, né? Existe a consciência de cada um. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, para mim é certo, para ele não pode ser, mas para mim é, então, agora. Então, se eu tenho um objetivo elevado, eu digo assim, isso é ou não é legal? É ou não é legal comer 4 lasanhas? Se eu quero ser saudável, eu vou ficar com 3, então. Tá, 2, tudo bem. Tá, 1, pô, né? Mas é meu, não é? Está escrito no versículo 32, versículo 4, que 4 lasanhas vai te levar ao inferno. Não, né? Eu tenho já uma compreensão, eu tenho objetivos, isso é legal, ver esse filme. Não vou ver esse filme, muita baixaria, eu estou com outro plano. Vai entrar nesses assuntos? Não vou entrar nesse assunto, vou ficar... né? Então eu sei o que eu quero, eu coagulo a minha caminhada. Como se diz aqui do exemplo da coagulate que eu adoro, né? Da clara ao merengue, né? O solve coagula, só porque a gente faz o objetivo e aí come 8 lasanhas, aí faz o objetivo e aí come 9 lasanhas, porque logo que a gente começa a coisa fica meio assim complicada, descompassada assim, né? E aí solve, aí chora, sobe, não, vou conseguir, chora, e nesse bate, sobe, coagula, sobe, é como a clara, que daquela meleca vai batendo, vai metendo, e sai aquele merengão bonito, né? Coagula realmente aquela criatura forte. E aí nós entramos então no outro procedimento, a sublimático, dentro dessa linguagem alquímica, né? O que vai ser a sublimático? Né? A ideia da sublimático na alquimia, no forno da construção, né? Lá coagulátil estava ligado à terra, né? Solútil ligado à água, aqui ligado ao ar, né? Eu preciso agora subir, elevar, sublimar. Eu já fiz os meus projetos e agora eu tenho que superar, ascender, né? Ínferos embaixo, súperos em cima. Eu preciso sair daqui, né? Eu preciso sair dessa história que, sabe, chega de ser essa coisinha morrinha, que não dá, porque é difícil, a vida não é fácil. Deu, deu. Ou fica, daqui na próxima vida tu sai, mas então chega uma hora, deu, chega dessa coisa chão, chega dessas historinhas de terrorismo. Vocês devem estar acostumados a e-mail de terrorismo, porque agora descobriram que aquela bomba não era bomba, não sei o quê, porque tem um plano, uma conspiração, que não sei o quê. Vocês devem saber, as pessoas falam, aí passa em mim, o que tu acha disso? Será que é mesmo? Mas aí sai dessa aí, né? Se alguém ainda está nesse mundo, deixa viver, mas tu está a fim de outros processos. Outra construção como espírito eterno, né? Como tua construção da tua realidade, tu quer estar numa boa, com a tua família numa boa, com a tua vida numa boa. A gente cria a história, né? Gênesis chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se para ali dormir. Os travesseiros deles eram legal na época, né? Parou a noite, chegou a noite, deitou, pegou uma pedra, botou de travesseiro. E então sonhou, posta sobre a terra, uma escada, cujo topo chegava ao céu. É o simbolismo alquímico do sai da terra e te eleva. Tem uma outra imagem, eu procurei, não consegui achar, do Osíris escada também, uma imagem de Osíris com uma escada no processo do chapéu dele. Então essa ideia de sai da mesmice, sai daquela rotina antiga, sai daqueles padrões anteriores, né? Deus já chorou, já coagulou ideais elevados, então vai, né?
te eleva, sobe. E os que estiverem na Judéia, subam para os montes. De novo Jesus. E Emmanuel comenta assim, suba para os montes das ideias elevadas, da dimensão ampliada, da consciência, do pique. É uma nova criatura, chega daquela coisa lá embaixo. E aí, para isso, tem que matar aquela coisa lá embaixo. Essa é uma parte boa. Vem a mortificar. Que não tem a ver com desencarnar, pessoal, é só um processo alquímico, não precisem pular. Mas fundamental. Eu preciso matar o homem velho. Matar, não no sentido, que isso aqui às vezes faz um pouco de confusão, que é aquilo que a gente brinca também dentro da neurociência, se usa porque é um termo anterior à informática, esse termo da neurociência, a extinção da memória. E até hoje se usa. Esse tempo eu vi um neurocientista abordando, mas é muito raro, a reprogramação. Então não é extinção, é reprogramação. E aqui o mesmo processo. Não é matar no sentido assim, matar o homem velho. Não, mas deixar de ser esse homem velho. Matar aquela estrutura, mas com uma reprogramação extremamente amorosa. Mas chega de ser aquela criatura. Paracelso diz assim, ó feliz portal da negrura, exclama o sábio, que a passagem para essa mudança é tão gloriosa. A putrefação tem tamanha eficácia que anula a velha natureza, transmuta todas as coisas numa nova natureza, que gera outro fruto novo. Então, dentro do tratado de Paracelso, dentro de todo esse simbolismo, nasce essa criatura nova, morre aquela criatura velha e nasce um novo, e nasce mesmo. Isso é que é legal. Light, novinho, limpinho, novos objetivos, novas ideias, chega daquilo, já bateu, coagulou, elevei, saí dali e surge essa morte do antigo. Esse é um quadro de Bruegel, o triunfo da morte. E aqui Osíris é um mito egípcio que aborda essa ideia da mortificatio. Osíris era um faraó muito bobão, aquela coisa morna, o morno, bobalhando e tal. E o Sete, o irmãozinho dele, querido, estava de olho no trono. E aí o Sete mandou fazer um caixão, uma tumba, de chumbo, e disse para Osíris, olha, porque era muito importante, sempre foi importante para os egípcios, o seu túmulo. Eu já estou preparando o túmulo do glorioso faraó. E fiz uma tumba de chumbo, lindíssima, e acho que consegui pegar exatamente o teu modelo. Tu quer experimentar? E o Osíris, que legal. Não deu outra, ele fechou, e ele morre no chumbo. O que é o chumbo nesse simbolismo? A depressão. Na verdade, ele deve ter, porque a vida não presta, como está ruim, tu não vai conseguir, e o Osíris ele, como não tinha inibidor de serotonina, não tinha os remedinhos para deprimido, senão ele já estava na moda lá, já estou deprimido, já falava para toda a coisa, estou deprimido, estou tomando agora, mas não tinha na época, ele morreu. Mas daí o que vem interessante nesse mito é que ao chegar do lado de lá, ele se acorda. Depois que ele passa o processo da depressão, ele se acorda, volta sob as preces da Osíris, não mais como ele ali, mas ele vem e fecunda o processo. E da onde estava, no mito, da onde estava colocado o túmulo dele, o sarcófago de chumbo, da terra brota o trigo. E o trigo vem ser um manancial de vida para todo o Egito. Então isso aqui é bonito. Da morte surge o novo. Da morte, mas precisa matar. Isso aqui é interessante. Eu preciso coagular as ideias superiores e largar o velho. Que é aquela ideia assim, vou parar de fumar. E a gente pensa assim, mas e agora? O que eu vou fazer depois? Se eu tomar meu cafezinho, o que eu vou fazer com os dedos depois do almoço? É aquele desespero, a vida não tem sentido.
Até que lá pelas tantas tu consegue parar de fumar, aí tu descobre que tem mil utilidades, tu faz mil outras coisas. Meu Deus, aí tu pensa, meu Deus, como é que eu fumava? Mas tu precisa fumar, parar. Porque enquanto não parar, a vida não te dá o próximo passo. Diz, para, mata isso aí que eu te dou. Aí tu mata e tu, eu tenho muito mais fôlego, muito mais pique, muito mais apetite. Isso talvez alguns não gostem, mas enfim. Mas renova. Uma de Jung também do Mistério Conúncio, essa é grande. O estado de transformação em que depositamos esperança e pela qual esperamos não parece ser somente de tormento, mas de felicidade. Eu achei linda essa frase. Se bem que oculta. Ou seja, eu mato aquela criatura, mas lá dentro, no momento que eu estou matando, sabe, aquela postura velha, lá dentro já tem uma coisinha que diz assim, isso, vai que tu vai te dar bem. Vai que vai vir uma coisa nova. Eu ainda estou louco para fazer aquilo, mas estou tentando matar aquilo, mas tem assim, não, vai que tu vai ver que legal. Então é aquela felicidade oculta. É o estado de alguém que, em seus percursos por entre labirintos de sua transformação psíquica, alcança uma felicidade secreta. Uma primavera oculta, quando a semente verde brota da terra para futuras colheitas. É a bendita verdura, benedicta viriditas, que, se de um lado é a lepra dos metais, ou seja, eu tenho que matar uma coisa, por outro, é a imanência do Divino Espírito em todas as coisas, é a renovação. Em verdade vos digo, novamente o nosso alquimista, que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ficará só. Tu vai ficar ali. Se tu não modificar, se tu não matar aquilo, tu vai ficar ali. E o ficar só, eu acho lindo, os simbolismos de Jesus são fantásticos. O ficar só, o que quer dizer? Todo o universo evolui. Tudo caminha. Uma das piores coisas, por exemplo, do suicida, é que toda a turma evoluiu. E ele vai ter que começar lá atrás de novo. E eu pensei, o fulano. E a Beltrano. O universo caminha. E isso é a dor. A dor é porque tu parou e tudo caminhou. E tu fica só no teu processo. Então tu tem que, então eu vou caminhar também. Vira. Eu vou nessa. Mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida, a perde. Ou seja, aquele que fica preso, aquele sentido assim, não consigo mudar. Eu sou assim. Não adianta, eu sou assim. Aquele adora ser assim. E aí ele morre assim, que odeia a sua vida, mas é aquele que odeia a sua vida, ou seja, não, eu não quero isso, eu vou mudar, terá a vida eterna. Então aquele que ama a sua vida perde, aquele que odeia a sua vida terá a vida eterna. Vou mudar. Jesus de novo. Então é o brotar, é o matar o velho para brotar esse novo. O libertar-se, o renascer, o mortificar, está ligado, morte, renascimento. Aí nós entramos então dentro dos processos, na separatio, ainda nos processos alquímicos. E ver que isso tudo estava ocorrendo no laboratório, ele estava fervendo, queimando, fervendo, picando, agora separando, que a ideia de ferver o metal com antimônio, com mercúrio, que o antimônio ferve várias vezes, ele se gruda as impurezas e fica o ouro puro. E é nesse processo que eu vou solvando e eu vou conseguindo separar o ouro puro. Eu vou conseguir fazer essa separação psíquica interna. Eu vou finalmente fazer o processo de liberdade entre rei e rainha, não mais aquele processo indiferenciado, mas agora eu percebo que existe na mecânica a conhecida, que nós já abordamos aqui quando abordávamos psicologicamente, polaridade. Ou seja, positivo e negativo, feminino, masculino, yin e yang, sombra e luz. Quando eu consigo então realmente perceber essa mecânica, de que existe uma mecânica de sombra e uma mecânica de luz, e não
Em determinados momentos eu estou lá assistindo palestra, eu sou todo bonzinho, eu sou todo legal, eu sou, puxa vida, que bacana. Dali no outro dia eu estou lá matando infeliz, que desgraçado, mas tem que matar mesmo. Não, eu até sou espírita, mas esse caso tem que matar mesmo, né? Então, ora eu estou dissociado, né? Eu não consigo perceber essa polaridade, mas chega um momento que eu digo, não, pera lá. Tem um lado meu que é legal e tem um lado que quer matar. Tem um lado meu que tem vítima de obsessão e tem um lado que morre de medo. Então eu tenho que compreender essa mecânica. Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De novo Jesus. Compreender que existem processos que eu tenho que atender, materiais e processos espirituais. E que eu também não posso dissociar essa coisa. Eu vou só, né, fazer minhas coisas materiais, a gente diz, não, tu é muito materialista, não, então agora vamos espiritualizar. Né? Então ele só ora, né, eu não saio mais, eu não como mais isso e aquilo, ficou louco também. Né? Mas é óbvio, né? Tu tem que saber que existem polaridades, equilibrar as polaridades, ser o mais pleno possível. E aí é que eu vou entrar na conúncia. O que vai ser a conúncia? Quando eu faço o casamento dessas polaridades, Sol e Lua, o rei e a rainha. Então vê que interessante, primeiro eu tinha o rei e a rainha lá no início grudados, indiferenciados. Né? Eu tinha que queimar, ferver, né? Solver, matar, eu separo eles. Né? E agora o final o que é? Juntar de novo. Não, tá tirando. Não. Mas qual é o processo? Né? Eu custo para perceber que eu tenho um lado luz e um lado sombra. E esse é o primeiro passo, quando eu chego na separate. E depois que eu chego nessa separate, eu percebo esse lado luz e esse lado sombra, aí vem a comúncio, que eu descubro, como a gente falava em outras palestras, às vezes eu sou santo, legal, às vezes eu sou um demônio, mas nem ser santo, nem ser demônio, ser humano. Ser humano é aquele ser que tem um lado conquistado e um lado a conquistar. E fazer as pazes nessa mecânica. Essa é a beleza do processo. Tudo bem, né? Fala, não é assim, seu guloso, não, gulosinho. Faz assim, fofoqueirinho. Taradinho. Depois vai ficar mal. Né? Esse amor, essa relação, saber assim, ele assim, acho que tem um espírito aqui, o espírito é o taradinho. Taradinho, você está chamando o espírito taradinho. Né? Que até chama, né? Mas é ele que está ali. E eu ser essa pessoa plena. E quando eu caio, não sou eu que caio. Foi taradinho, que taradinho de novo. Né? Mas eu sou pleno, não, então vamos lá, sol, coagula, vamos lá, vamos de novo pro forno, queima, né? Né, pá, dá uma choradinha, bate de novo, vem o merengue, não, vem, tá, pá. E nesse processo eu vou começando até que eu consigo essa plenitude de individuação, de iluminação, aqui outros símbolos da conúntio, né? Essa plenitude de harmonia. E esse símbolo aqui é o símbolo que fecha o trabalho alquímico, que é o chamado caduceu, que é quando eu consigo a harmonia plena das minhas forças positivas e negativas em trabalho, no cadinho do meu crescimento. E eu cresço em harmonia. Eu não tenho mais uma serpente desequilibrada, me puxando ora para um lado, ora para o outro. Eu sigo o meu caminho, a minha construção, o meu eu divino, em paz. Como dizia Emmanuel, cada vez menos dor, mais harmonia, mais amor. E aí tem o desenvolvimento desse processo, que depois que eu tenho esses processos, cada um ele segue um desenvolvimento. Então eu primeiro estou na chamada nigredo, né? A fase complexa, tudo é dor, tudo é difícil, não consigo enxergar saída, né? Muitas vezes a pessoa ali que ela começa a buscar ajuda, ou não, né? É ajudada, ela está naquela coisa complicada. Aí vem vários processos, né? O choro, o queima, pá. Depois de toda aquela coisa, é que ela chega na aldeia, né? Que é, dentro do simbolismo, a brancura. Né? Se vocês olharem assim, os anjinhos são sempre branquinhos, os espíritos de esperança são tudo branquinhos. Né? Então aquela coisa, fiquei branquinho, né? Dentro do simbolismo da coisa. E aí que eu acho lindo na alquimia. Mas aí a alquimia diz assim, mas um branquinho, com o tempo, amarela.
Óbvio, né? Óbvio isso. Mas nesse estado de brancura não se vive, diz Jung. Para insuflar-lhe a vida deve ter sangue, deve possuir aquilo a que os alquimistas chamam a rubedo, a vermelhidão da vida. Então o que adianta eu ser branquinho? Né? Fechadinho na minha casinha rezando lá, não saio. Não, eu tenho que viver a vida. Essa coisa é para mim viver a vida, para mim ser pai, ser filho, ser tio, ser chefe, ser subalterno, ter coisa e a festa. Eu tenho que ter vida nesta construção de equilíbrio. É aí que eu testo realmente se ainda tem conteúdos para ser trabalhado, que a coisa é para ser vivida e não para ser isolada, para ser saboreada. E aí então, depois da albedo, eu entro na rubedo. E quando eu tenho essa plenitude de vida, ou seja, estou em paz comigo, saboreando a vida, então a opus magnum está concluída. A alma humana está completamente integrada em si e no cosmos onde ela caminha. Então, nosso tempinho esgotou. Essa era a caminhada da alquimia.